E hoje entrevistas no comando da jornalista Jaqueline Alves, que já está comigo aqui ao vivo, e eu aproveito para desejar bom dia para ela. Bom dia, Jaqueline. Bom dia, Roger. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado mais uma vez. Obrigado você. Vamos conversar agora ao vivo. Vamos direto para São Paulo conversar com o Alexander Beis. Ele é psicólogo, escritor, especialista em relacionamento pela Universidade de Miami. O assunto é falar sobre esse triste acontecimento que você vem acompanhando há mais de 28 dias, Rússia e Ucrânia, violência física e psicológica. Ao vivo agora, eu aproveito também para desejar um bom dia para ele. Alexander, bom dia para você. Bom dia, Roger. Bom dia, Jaqueline. Um abraço aí a todo o pessoal da Rádio Livre. Obrigado. Um abraço a todo o pessoal dessa cidade maravilhosa aí que está nos escutando. Muito obrigada. Bom dia, Alexander. Mais uma vez aí, o Alexander, ele já é sócio praticamente aqui da rádio, que volta e meia a gente precisa falar e a gente tenta logo, procura logo o Dr. Alexander e espontaneamente ele está sempre prontamente. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, querida. Obrigado. Doutor, eu queria, nós estamos acompanhando esse caso, esse problema sério que está acontecendo na Rússia, Ucrânia, né, essa guerra, essa situação que é inadmissível, porque as pessoas, os mais atingidos são as pessoas, as crianças, os idosos, e eles não estão tendo misericórdia nenhuma pelo que está acontecendo pelas pessoas. Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que pode, quando acontece uma crise grande dessa, como é que fica o psicológico dessas pessoas? Pode ter casa, elas não têm nada, elas vão ter que se mudar, vão ter que se adaptar. Pode falar um pouquinho como fica a cabeça dessas pessoas? Como elas quando tem uma crise dessa, quanto tempo também leva para ela se reestabelecer, né? Porque muda tudo, né, doutor? Muito boa sua pergunta, uma resposta bem complexa, né? Falando assim, Roger, todo o pessoal que está nos escutando, o estado mental dessas pessoas, eles vão ficar extremamente devastados, né? Principalmente porque eles vão estar aí moldados por um fenômeno chamado ansiedade real e atual bélica. Essa é a nova nomenclatura psiquiátrica e psicológica referente às pessoas que estão passando, né, esses momentos intermináveis de terror. As cenas são chocantes. Eu acho que a representação melhor para vocês entenderem o que se passa na cabeça de uma pessoa dessa em relação à ansiedade atual bélica, porque é uma coisa real, né? É até uma desconfiguração da ansiedade, porque a ansiedade está mais residente num tempo sempre futuro, de uma coisa que quando é que vai acontecer, uma entrevista de emprego, um vestibular de faculdade, um casamento que você vai ter agora, nessa semana. Então tudo isso está relacionado à ansiedade. Acabou esses eventos, a ansiedade automaticamente acaba. No caso de uma ansiedade bélica, é muito parecido com uma ansiedade especialmente pandêmica, só que ali a ansiedade bélica é mais cruel ainda, porque você não sabe o que vai acontecer. Então, aquelas cenas que todo mundo vê de destruição, o antes e depois, seja um prédio comercial, seja uma maternidade, seja um hospital, enfim, aquela cena de destruição, já que é mais ou menos que vai acontecer, é o que mais ou menos vai representar o estado mental daquelas pessoas, principalmente por ser uma guerra sem sentido e uma guerra muito mais cruel do que qualquer outra que tenha havido, exceto a Segunda Guerra Mundial, que ali foi crueldade pura também, por outro líder também totalmente insano, né, aplicada por um cara que queria uma expansão territorial, se achando superior pela sua raça, mais ou menos o que acontece com o Putin ali. Mas a gente está vivendo uma época de pandemia. Então, veja, o mundo está tentando se reequilibrar, o mundo está tentando sair de uma pandemia onde os índices melhoraram, os índices da contaminação melhoraram por causa tão e apenas das medicações vacinais, que também enfrentam uma outra guerra particular, uma guerra paralela
as medicações, que é a guerra do negacionismo científico, né? E aí você vê um cara e faz uma guerra que não só pode desencadear aí uma terceira guerra mundial, mas uma guerra que pode ampliar também o efeito pandêmico. Então, a cabeça dessas pessoas, elas ficam tão destruídas quanto o próprio cenário geográfico que a gente está vendo aí com muita tristeza e com muita indignação. Doutor, aí automaticamente o senhor resumiu tudo praticamente, né? Parte da violência psicológica também. Eu não vou só levar para o lado da guerra também não, mas essa questão que nós temos aqui no Brasil, que também a gente está enfrentando e vendo essas águas, lá no caso de Petrópolis também, um amigo foi levar mantimentos e tal, foi fazer um trabalho também de doação, e chegando lá ele olhou que a situação era catastrófica, porque ele parou numa praça, desembarcou toda a alimentação no caminhão, nós até conversamos com ele aqui, é o Cacá, e ele falou, Jaque, quando eu olhei para a cidade, ali perto daquela área nobre, que era de Dom Pedro e tal, dos palácios, a gente viu pessoas, transitando como se estivesse em transe, sabe, em transe sem sentido. Ela disse que tinha perdido a família toda, não tinha encontrado a esposa, e ele agradeceu muito porque recebeu um arroz e um feijão, mas ele não sabe como vai cozinhar porque ele perdeu tudo. Doutor, eu estou imaginando, eu não consigo imaginar a dor dessa pessoa, mas eu acho que se ele é uma pessoa sã, eu acho que agora nesse momento dessa crise grande que está tendo em Petrópolis, eu acho que também eu posso dizer que é o mesmo efeito de uma guerra, da mesma coisa que está acontecendo na Rússia, o mesmo sentimento de desolação, você não tem um futuro à frente. Ele andava agarrado com aquele arroz, com aquele feijão, muito obrigado, e olhando para o horizonte, porque ele não tinha rumo. Que vida é essa, doutor? Como é que faz isso? A pessoa realmente... Os governantes, eles têm como apoiar, e de que forma deveria as autoridades apoiar uma pessoa quando tem uma crise, participa, né, diretamente de uma crise dessa? Bom, muito boa de novo a sua pergunta. Só para complementar a pergunta anterior, uma pequena frase, a ansiedade da guerra e os sentimentos serão restaurados apenas quando a guerra acabar. E a gente não sabe quando isso vai acontecer. Em relação à geografia da Ucrânia, eu posso te dizer seguramente, já que é de 2 a 3 décadas para ser recomposto. Nessa sua segunda pergunta, o sentimento é muito similar, sim. É muito similar porque você não tem um futuro, você não tem uma perspectiva perante o que você tinha na semana anterior ou nos dias anteriores, né, à explosão dessa guerra estúpida, e acho que não tem outro nome para falar disso, porque a Ucrânia não tinha nem condição de oferecer nenhum perigo à Rússia. E quando você tem a sua soberania ali cortada, a sua soberania invadida, o sentimento de indignação é muito maior. Claro que em Petrópolis também é muita tristeza, mas tem uma pequena diferença ali. Os sentimentos são muito parecidos, sim. Tá? O sentimento do que não saber fazer, o sentimento da falta de esperança, porém uma foi um advento da natureza, né? A outra não foi da natureza, foi de um cara que a gente pode falar que é um cara completamente psicopático, né? O Putin tem uma estrutura de personalidade psicopática muito complicada, é um cara que a gente chama em psiquiatria, em psicologia, de contrafóbico, é um cara que tem o contrafóbico, ele tem o prazer de viver na fobia, ele tem prazer de viver ali, né, atacando aquilo que poderia dar medo para ele. Então é um cara que quando ele está acuado, ele faz loucuras, né, esse tipo de personalidade. Ele gosta de implementar
a violência. Então, tanto em Petrópolis quanto na Rússia, a falta de mantimentos, a falta dos utensílios, né, domésticos para o preparo desses mantimentos, mesmo quando eles chegam, existe uma precariedade muito grande. Então, as pessoas vão ter que recorrer aí a pessoas que podem ajudar, porque também é importante você receber as doações, mas também é importante você fazer uso dessas, ter elementos para você poder fazer uso dessas doações. Existem outras diferenças bem maiores também entre infelizmente, a catástrofe de Petrópolis, que aí no estado de vocês, e a guerra. Numa guerra, ou já que pouca gente pensa nisso, mas numa guerra existem 3 componentes, em qualquer guerra, tá? Existem sempre 3 componentes muito mais tristes ainda do que a própria destruição, que são o tráfico de bebês, o tráfico humano e a exploração sexual das mulheres. Então, quando você tem um Estado, isso é clássico a qualquer guerra. Isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial em todos os países invadidos e também até na própria Alemanha nazista, quando foi invadida pelos russos. O estupro de mulheres é assim, infelizmente, ele atinge números catastróficos, assim, estratosféricos. A primeira coisa que os invasores fazem é estuprar as mulheres do país oposto, né, do país que está guerreando. Isso é clássico em qualquer guerra e sempre foi clássico a vida inteira. O sequestro também dessas mulheres para escravidão sexual ou o sequestro dessas mulheres para tráfico, né, o tráfico humano também de órgãos, e também o sequestro de bebês, seja para práticas sexuais ou seja para outras práticas quaisquer. Então veja como uma guerra acarreta outros fenômenos, né, tão miseravelmente ali, negativamente, diabolicamente aplicados, que muitas pessoas desconhecem. Então, mas tudo isso que eu estou te falando é conhecido pelos povos que estão ali, pelas pessoas que estão passando ali pela guerra, ou que passaram, ou que estão passando aqui nessa guerra atual. Então, uma guerra sempre traz assim verdadeiras calamidades, não só no ponto de vista de destruição psicológica, física, e tudo isso vai acarretando mais ansiedade, mais depressão, e você vai ter um fenômeno, infelizmente, que é muito cruel, chamado de transtorno de estresse pós-traumático, que ele traz muito pânico, ele traz, mentalmente falando, traz muita angústia, né? E ele traz uma sintomatologia muito doída, onde em qualquer lugar que essa pessoa esteja, seja ela quem for, ela escutar qualquer notícia em relação à guerra, ela vai manifestar ansiedade, ela vai manifestar falta de ar, angústia, tensão, insônia, né? A guerra traz profundas manifestações, alterando ali o ciclo do sono, né? Então ela traz uma série de transtornos do sono, traz transtornos alimentares, enfim. Então o emocional das pessoas que passam pela guerra, por tudo isso que a gente está falando aqui, ele é muito cruel, ele é quase que indescritível, para você ter uma ideia. É muito complicado, você mexe realmente com o psicológico, com o país, com as pessoas. Eu acho que a primeira coisa que acontece, eu acho que é isso, é o medo, é a insegurança, como você acabou de falar, e a vida das pessoas acabam, não sei, eu pelo menos fico olhando assim, eu estou acompanhando um pouco tudo que está acontecendo na Rússia, e é uma guerra sem fim, parece, né? Eu acho que ela não parece não ter totalmente fim. O pós-guerra, como você falou que isso pode demorar muito, como fica a cabeça dessas pessoas, doutor, depois que terminar? Grande parte delas se tornam inválidas, pessoas, não sei se posso falar, se posso dizer dessa forma, porque elas não têm estrutura para trabalhar, parecem não ter, como o senhor acabou de falar, não ter um propósito, não conseguem enxergar um pouco de esperança à sua frente. Tem esse pós-traumático. Como é que fica a vida da pessoa
doutor, enquanto você não tiver uma reestruturação total, não estou falando uma reestruturação física da cidade, mas quando você não tiver pelo menos uma reestruturação ali que possa cuidar dessas pessoas, né? Porque elas mudam, elas migram de um lugar para outro, e cai um míssil, cai uma bomba ali, como já caiu em maternidade, como já caiu em hospital, quer dizer, locais sagrados, né? Locais sagrados de existência e de manutenção da vida, tanto maternidade, né, quanto hospital. Sem contar a igreja, sem contar, independente da doutrina que seja, quer dizer, locais que seriam ali de peregrinação, locais que seriam de calmaria, de manutenção, né, de vida, ou mesmo lugares de você exercer a sua fé que estão sendo aí destruídos por causa de um ditador, fica muito complicado. Essas pessoas, já que em relação à sua pergunta, elas vão piorar e o nível de fragmentação mental vai aumentando. Então, e além disso, além de tudo isso, você vai ter um nível, assim, elas vão ficar inválidas fisicamente e psicologicamente, por causa do transtorno de estresse pós-traumático, pode ali desenvolver uma série de outras milhares de manifestações psicológicas e psiquiátricas, onde haverá rupturas com a realidade, né? O sentimento de não valia, o sentimento de não entender o porquê que está acontecendo aquela guerra. Lembrando que a Ucrânia, ela quando a Rússia era um vilarejo, a Ucrânia já era um país há 1000 e poucos anos atrás. Então é um país que está tendo a sua soberania totalmente atacada por um cara que era ex-comandante da KGB, que ainda vive naquela sensação de um império russo, do poder russo, mas um país que tem um PIB menor que da Itália, menor que Portugal, menor que da França. Então é uma guerra totalmente desproporcional e totalmente real. E é justamente essas sensações reais que as pessoas vão ficar mais indignadas ainda e mais desesperadas. Então tem que largar tudo para trás, né? Tem que largar sua vida para trás, seus parentes para trás. O desespero que você não sabe o que aconteceu ali com seu pai, com seu irmão, com sua mãe, com sua avó, seja com quem for, com seus amigos. Então, é um país belo, né, um país culto que está sendo assim, devastado por um ditador. Então, existe muitas similaridades entre o Putin e o Hitler, que a gente podia falar aqui até amanhã, mas todo ditador é insano, todo ditador é psicopata, isso é sem exceção, e tem a crueldade na alma. E essa crueldade é uma crueldade sádica, né? Ele sabe o que ele está fazendo. Não é que ele pode agora. Ele sabe o que está fazendo? Ele não sabe. O psicopata sabe o que está fazendo. Ele pode ter porque veja, o psicopata ele tem uma cisão da realidade, ele vive no mundo dele. É a verdade dele que importa. Então, na cabeça do Putin, o que importa são os atos dele, independente das consequências, né? E ele, como um cara contrafóbico, um cara que não tem medo de fobia, os contrafóbicos, quando estão acuados, eles atuam mais ainda pela violência. Então, e como ele é um cara muito frio, ele não tem medo do que vai acontecer, ele consegue ali, veja, a Rússia se preparou para isso, não foi do dia para a noite. Então, é uma outra similaridade com a Alemanha nazista. O Hitler se preparou 6 anos para entrar na Segunda Guerra Mundial. Quando ele entrou no poder em 1933 e começou a fazer o armamento da Alemanha escondido do Tratado de Versalhes, né? Só que a diferença é que a Rússia não tem esse dinheiro todo que a Alemanha nazista tinha na época, porque a Alemanha nazista tinha um banqueiro muito rico chamado Ronald Schauth, e foi esse cara que injetou dinheiro na Alemanha nazista. O Terceiro Reich enganou esse cara, né? E em 1938 ele rompe com o partido nazista, esse Ronald Schauth. Ele foi preso no final da Segunda Guerra a mando do próprio Hitler, e foi uma das 3 pessoas que foram absolvidas no Tribunal de Nuremberg em 1946. Então, a Rússia não tem esse poder econômico que a Alemanha tinha. Então, na realidade, ela quer fazer uma expansão territorial também completamente ali ilícita, né, sem nenhum tipo de direito, não respeitando a soberania. Agora, o problema é que você tem uma série de países ali perto que pertencem à OTAN
e a gente pode estar numa iminência, sim, de uma terceira guerra mundial, que é mais complicado ainda. E aí esse sentimento russo de destruição das pessoas que estão sendo varridas ali, pode se ampliar globalmente. E principalmente, o mais cruel ainda, numa pandemia, que essa guerra, pela cessação, né, pelo cessar do acesso ao hospital, as clínicas de vacinação, é um país desenvolvido, a Ucrânia, a gente pode ter também aí novas cepas do coronavírus por causa da guerra, por causa de um cara que realmente não está respeitando o sofrimento mundial. Então essa guerra, ela é uma guerra muito cruel em todos os sentidos, mas principalmente por também estar ali atrapalhando a retomada mundial e a nossa vitória sobre o coronavírus. Doutor, para finalizar, porque já estamos em 9 horas e 17 minutos, como fica os familiares dessas pessoas que estão ali, né? Por exemplo, aqui no Brasil tem pessoas que têm família lá na Ucrânia. Como é que fica com essa confusão toda que está acontecendo entre eles? Psicologicamente, como as pessoas ficam aqui? Elas também podem ter um surto? Essas pessoas podem ter algum problema psicológico ou não? Porque não estão atingindo ela diretamente. Não, elas podem ter sim, elas podem também ter alguns transtornos mentais associativos, né? Sejam eles depressivos, sejam esses transtornos mentais ansiosos, ou até mesmo transtornos de estresse pós-traumático em função de uma associação relacionada principalmente aos seus parentes. Se é uma pessoa que não tem parente lá, ela vai ficar triste, ela vai ficar chateada, mas ela pode não desenvolver nenhum transtorno mental, mas ela pode desenvolver indignação, ela pode desenvolver tristeza. Agora, então, porque ela vai ter uma questão ali territorial, geográfica, com a sua origem, com a sua ascendência ética, né? Agora, étnica. Agora, para quem tem parente, além da indignação, além do sofrimento, você pode também ali imputar esses sentimentos de mentais, de ansiosos, depressivos, e todos os transtornos que a guerra acarreta, até porque eles sabem o que está acontecendo lá, né? Então a perda também do contato com um parente, seja até porque esse parente possa estar vivo, mas você não tem um contato telefônico, você não tem um contato por e-mail, porque as redes ali são cortadas, né? A guerra, eu posso te falar, já que você retrocede 1000 anos ali. Então, quando eu te falei ali no começo da nossa entrevista que vai demorar de 2 a 3 décadas para a reconstrução geográfica, estou falando geográfica da Ucrânia, o tempo é esse mesmo. Até ontem nós tínhamos ali declarado eu escutei na CNN americana. Rádio Livre 1440 AM. Rádio Livre 1440 AM. Rádio Livre 1440 AM. Rádio Livre 1440 né? Eu acho que o Hemingway, famoso escritor, falava que de todas as ações da vida não tem nenhuma ação mais estúpida do que a guerra, e eu assino embaixo. E tem uma outra frase também do Platão, né, famoso filósofo, que falava o seguinte, que os únicos vencedores das guerras são as pessoas que morreram, são os mortos. Então é bem isso mesmo, não há vencedor numa guerra dessa. O emocional de todas as pessoas envolvidas, principalmente de quem tem parentes e não moram na Ucrânia, não moram naquela região ali, vai ser muito complicado, vai ser muito devastado, e vai trazer uma inquietação, um sentimento de indignação de uma guerra que não precisaria ter acontecido, né? E o problema é que é uma guerra que está mexendo com o mundo, e de repente a ajuda a essa guerra pode suscitar ali umas reações mais imprevisíveis de um ditador completamente lunático,
que é mais ou menos o que acontece na Síria. A Síria vive uma guerra civil há muitos anos, né, através do Bashar al-Assad, que é outro ditador, que realmente matou o povo, fez uma série de coisas ali, e é uma guerra que continua um país que era maravilhoso, está totalmente devastado, com pessoas também devastadas, e acontecendo a mesma coisa que acontece na Rússia, hoje numa escala menor, mas também aconteceu. Então, veja, toda guerra traz essas questões, mas a ansiedade bélica, né, a ansiedade atual bélica, quer dizer, uma ansiedade reforçada à guerra, ela, além de todas as conotações que ela traz, o fator econômico, conjugal, social, familiar, né, a perda da sua identidade, a perda das suas raízes, além disso, a perda da sua economia, do seu poder de compra que eu estou falando, para você ir no supermercado e ter uma vida normal como você tinha até 28 dias atrás, você perde tudo isso. E você também tem ali o perigo iminente de você ter uma super cepa motivada pelo coronavírus, que pode trazer para o mundo consequências ali mais ainda desastrosas, porque essas pessoas estão migrando para outros lugares e podem levar essas novas cepas para outros lugares, também atrasando, né, ali o que a ciência já conseguiu agora até o momento de recuperação social e diminuição das nossas restrições ali do dia a dia, das nossas contenções, né, sociais, porque a pandemia, a gente está vivendo uma época de flexibilização. E aí essas pessoas não vão ter acesso à higiene, acesso à água, acesso à limpeza, acesso à máscara, então vão estar não só expostas às radiações, dos mísseis, das bombas, mas também vão estar expostas ali à disseminação bem maior e mais perigosa do coronavírus. Então é uma guerra totalmente perigosa. Nessas horas, até desculpa interrompendo, nessas horas é que as autoridades públicas têm que realmente, não estou dizendo impossibilitar as pessoas de ultrapassar, de chegar, enfim, mas é importante a inspeção sanitária, estarem muito atentas, dar auxílio, mas tem que estar todo mundo atento. Doutor, mais uma vez, muito obrigada, são 9 horas e 22 minutos. Obrigada pela sua participação mais uma vez aqui conosco. Nós estamos falando com o Dr. Alexander Bess, que é psicólogo e escritor. Ele é especialista em relacionamentos pela Universidade de Miami. Doutor, eu agradeço a sua participação e todas as informações ou qualquer novidade, por favor, entre em contato conosco. Já que eu que agradeço, eu deixo o meu abraço a você, meu carinho a vocês todos da Rádio Livre, a esse Rio de Janeiro maravilhoso, que realmente é o melhor e mais bonito local de todo o planeta. Né? Obrigado pela entrevista, um abraço a você e todo o pessoal da produção. E até na próxima, e que a gente possa falar depois do final da guerra o quanto mais breve possível. Boas notícias. Fica em Deus. Fica com Deus. Um abraço, doutor. Muito obrigada mais uma vez. Um bom dia. Se vocês não ouviram a entrevista na íntegra, daqui a pouquinho nós vamos colocar ela no site www.radiolivre.com.br. Roger.